Bom dia, muito bom dia a todos. Uma ótima terça-feira a você que vai acompanhar esse vídeo, que vai entrar nessa live. Um dia abençoado, cheio da presença do Senhor, que possamos enxergar Deus em cada detalhe do nosso dia, que possamos ver o poder do Espírito Santo agindo no nosso dia hoje. Amém? Vamos começar orando, entregando todo o nosso ser, todo o nosso dia ao Senhor no dia de hoje. Amém? Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Mais um dia nós temos a oportunidade de estarmos na Sua presença, de ouvirmos a Tua voz. Em nome de Jesus, eu clamo hoje, Pai, que o Senhor fale conosco poderosamente, que a Sua palavra, que as palavras que forem lidas nesse livro entrem no nosso coração, nos dê entendimento para que a gente possa entender o que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um que por aqui passa hoje. Abençoo o dia deles nessa terça-feira, Pai, que seja um dia produtivo, um dia especial. Pai, em nome de Jesus, se alguém estivesse se sentindo mal, se estivesse se sentindo triste, se estivesse se sentindo magoado, talvez até sem forças, Pai, que o Senhor renove as energias dessa pessoa. Que o Senhor venha com a sua mão poderosa e levante-a, Pai, em nome de Jesus. Que ela possa vencer mais um dia de vida, Pai, mais um dia na sua presença, que ela possa estar com os olhos voltados a Ti, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos abençoado, que você possa trazer à memória tudo aquilo que dá esperança, Pai, à pessoa. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa os nossos familiares, o nosso trabalho, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem nos abençoado de uma forma sobrenatural. Nós clamamos para que o Senhor continue conosco nessa jornada, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco hoje, nos direcione. Que durante o nosso dia não seja as nossas palavras, mas seja as suas, que possamos ser guiados por Ti, possamos dar liberdade para Ti, Senhor. Pai, muito obrigado por tanto amor sobre nós, Pai. O Senhor é digno de toda honra e glória. Nós estamos aqui para Te encontrar, para ter um momento contigo, Pai. Nós queremos cada dia mais Te conhecer e ter comunhão com você, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos já por esse dia abençoado que o Senhor preparou. Enquanto nós dormíamos, o Senhor já preparava todo o nosso dia, Pai. Nós Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, vamos lá. Hoje eu separei o Salmo 142, um poema de Davi que vai dizer assim: Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele meu lamento, a ele apresento minha angústia. Quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reuniram à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Se você está se sentindo abatido, se você está se sentindo preso em alguma situação, às vezes preso dentro dos seus próprios pensamentos, entenda que quando o seu espírito desanimar, é o Senhor que conhece o nosso caminho, é o Senhor que conhece o caminho que nós devemos seguir. Aqui vai dizer: clamo a ti, Senhor, tu és o meu refúgio, és tudo que eu tenho na terra dos viventes. Às vezes pode parecer que pessoas te abandonaram, que você está sozinha no meio de
de um monte de gente. Mas o Senhor é o nosso refúgio, é Ele que está conosco em todo momento. Então, se hoje você acordou abatido, se alguns dias você tem ficado abatido, triste, preocupado, ansioso, entenda que o Senhor é o nosso refúgio e você não está sozinho. Ele está te dizendo isso hoje. Se levante, saia dessa prisão. Amém? Vamos lá então, continuando a leitura do nosso livro. Seguindo a parte que nós paramos ontem. Está sendo um tempo muito bom, muito positivo. O Espírito Santo tem falado muito comigo, tem se revelado muito sobre a pessoa dele, sobre os sentimentos dele, e isso tem me dado uma fome, uma sede maior ainda de ler as Escrituras, de conhecer quem é o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo agindo através dos discípulos, através dos apóstolos. Então tem sido uma experiência muito importante. Espero que vocês possam também estar se debruçando na presença do Senhor, na palavra, que é a palavra do Senhor, e a cada dia Ele tem algo novo para falar conosco. Então, mesmo que às vezes cansado, mesmo que às vezes um dia corrido, gaste um tempo na presença do Senhor, lendo a palavra do Senhor, que eu tenho certeza que lá Ele irá falar com nós. Amém? Então vamos lá. Cristo era capaz de pecar? Mesmo antes de enfrentar o Gólgota, Cristo se ofereceu ao Pai por meio do Espírito Santo. Ao comparar o sangue de Cristo ao sacrifício de animais, o livro dos Hebreus diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Se ele não tivesse se oferecido por meio do Espírito Santo, não seria aceito aos olhos de Deus Pai, nem teria suportado... nem teria suportado os momentos da cruz. Se não tivesse se apresentado por meio do Espírito Santo, seu sangue não teria permanecido puro e imaculado. E deixe-me acrescentar, se o Espírito Santo não tivesse com Jesus, ele poderia até ter pecado. Isso mesmo, o Espírito Santo foi o poder que o manteve puro. Não só foi enviado do céu, mas foi chamado de Filho do Homem, e como tal era capaz de pecar. O fato de que não pecou não significa que não poderia. Se você acredita que Jesus não era capaz de pecar, então por que Satanás perderia seu tempo tentando-o? O demônio sabia o que estava fazendo. Sem o Espírito Santo, Jesus poderia não ter conseguido. Jesus, na verdade, se ofereceu por meio do Espírito Santo para permanecer sem pecado. Ele dependia do Espírito até para ressuscitar os mortos. Lembra-se do que Paulo disse? Cristo foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Romanos 1:4. Foi pelo poder do Espírito que Cristo foi ressuscitado. Aqui está o que a Escritura diz. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Romanos 8:11. O Espírito não apenas ressuscitou Cristo, é Ele quem vai ressuscitar você. Podemos colocar nele a nossa esperança. Mesmo depois que ele mudou o curso da história ao sair caminhando de uma tumba vazia, Cristo continuou a depender do Espírito. Na verdade, ele mandou os discípulos não saírem de Jerusalém até receberem poder do alto. Disse: esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 1:4-5. Cristo estava sob o controle de Deus quando falou essas palavras. Estava repetindo o que Pai falou ao Espírito Santo. Cristo dependia tanto do Espírito
que foi a ele que se dirigiu antes de dar instruções aos seus seguidores. As Escrituras dizem que ele foi levado ao céu depois de dar instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos. Atos 1:2. Não me interpretem mal. Não estou dizendo que Cristo estava em uma posição inferior à do Espírito. De jeito nenhum. Jesus não é menor do que o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é menor do que Jesus. Há uma igualdade absoluta na Trindade. Cada membro possui características e propósitos únicos. Quero que você saiba que o Espírito não é fraco. Ele não é imaturo ou incapaz de falar por si. O Espírito Santo é perfeito, poderoso e glorioso. O Espírito merece nossa adoração. Devemos colocar em prática o que temos cantado há gerações. Louvado seja Deus, de quem recebemos todas as bênçãos. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como você o reconhece? É tão simples quando aquela vozinha que você ouve quando está prestes a adormecer, a voz que o faz lembrar, você não orou hoje. Ou ele pode dizer, você não leu a palavra hoje. Esse é o Espírito falando, provocando a sua alma. Você já o conhece, mas ele anseia ser mais conhecido. O Senhor previu o que aconteceria se você abrisse espaço para o Espírito. Ele falou, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 7:38. E de que unção o Senhor estava falando? Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Verso 39. Deus tem um detalhado plano mestre para a sua vida. Sua unção e seu Espírito estão incluídos nele. É Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Você já criou um espaço para o Espírito Santo? Tudo o que ele pede é um lugar no seu coração. Capítulo 10 agora. Um sopro de distância. Por que Deus não responde minha oração? Por que não posso receber minha libertação, minha cura? A resposta para a sua necessidade mais urgente está perto, muito mais perto do que você imagina. Só uma palavra falada do coração pode fazer com que as nuvens mais escuras da vida desapareçam de repente. Está na hora de parar de pensar que Deus é um espírito que não pode ser alcançado, residindo a milhões de quilômetros de distância. O Pai está tão perto que você pode conversar com Ele a qualquer momento, e seu espírito está tão próximo que pode lhe dar conforto, paz e direcionamento. Tudo o que você tem de fazer é pedir e confiar que Ele vai agir. O que encontrei no Espírito não é algum segredo misterioso. É tão real quanto a própria vida, está tão perto quanto as batidas do seu coração. E é por isso que quero compartilhar com você. Vamos começar com este fato sobre a divindade. O que se aplica a um não se aplica necessariamente a todos os três. Algumas vezes são diferentes, mesmo na maneira como se movem e na maneira como falam. Já discutimos o fato de que os membros da divindade são pessoas distintas, embora sejam apenas um. Porém, quando se trata de nosso relacionamento pessoal e de nossa comunicação com Deus, uma compreensão do Pai, do Filho, do Espírito é essencial. Sempre que você vê Deus trabalhando, vai vê-lo como apenas um Deus, mas começa a ver alguma distinção na maneira como eles pensam e como atuam. Por exemplo, quando o povo judeu, sob a antiga aliança, pecou de maneira deliberada e consciente na presença do Pai, você lembra o que aconteceu? As Escrituras registram que foram mortos ou castigados. Porém, Cristo, o Filho, tratava de forma diferente aqueles que pecavam por vontade própria e consciente. Exemplo, considere os fariseus. Cristo os matou? Não, ele os repreendeu. Você pode dizer, Beni, sempre acreditei que Cristo perdoava a todos. As Escrituras não registram se Jesus perdoou os fariseus por seus pecados, mas ele perdoou o criminoso na cruz quando este clamou sinceramente, sou um pecador.
Não se engane, Deus Pai realmente perdoou, mas também matou ou puniu aqueles que se recusaram a deixar de se rebelar contra ele. Deus Filho, no entanto, respondia de outra maneira. Em vez de matar ou julgar o pecador, simplesmente o repreendia. Você pode perguntar, mas o Espírito Santo? Qual é a resposta para uma pessoa que peca consciente e deliberadamente? Ele reage diferente do pai e do filho. O Espírito não os remove ou repreende. Ele os condena e retira o poder da sua presença. A Trindade, como vemos, compreende três pessoas distintas e únicas. Contudo, você precisa entender a sua singularidade, sua unidade. É essencial reconhecer que a sua unidade completa de que estamos falando está conectada à obra e à essência da divindade. A palavra deixa claro que há diferenças ou diversidades de administração na divindade, mas eles são um só. Eis o que Paulo explicou para a igreja de Corinto. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. 1 Coríntios 12, 5 ao 6. E quando ele escreve, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum, no verso 7. Paulo estava explicando a forma como a divindade opera. Ele explicou que o Senhor Jesus é quem administra, o Pai é quem opera e o Espírito Santo é quem manifesta. Agora, essa é uma das poucas vezes na palavra em que Jesus é mencionado primeiro e o Pai em segundo na ordem de reconhecimento. Porém, vamos colocá-los na ordem usual das Escrituras. Qual é a principal obra do Pai? Ele opera. E a do Filho? Ele administra. E a operação do Pai? Ele administra a operação do Pai. E a do Espírito Santo manifesta a administração desta operação. Se você precisa de vida, a quem recorre? Olha para o Pai, porque é Ele que entrega todo o dom perfeito e toda a boa dádiva. Você diz, Beni, pensei que pedíamos a Jesus. Não, a fonte é o Pai, mas o entregador dessa fonte é Cristo, e o poder da fonte é o Espírito Santo. Assim, quando você precisa de vida, é isso que acontece. Olha para Deus Pai e diz, Pai, dê-me a vida, ou cura, ou libertação. Entenda, Deus é a fonte disso. Jesus falou, pedi ao Pai em meu nome. Apesar de estar se aproximando de Deus por meio do Filho, ainda é o Pai que você está pedindo a dádiva, e seu pedido passa pelo Filho para chegar ao Pai. Como essa dádiva é devolvida, digamos que seu pedido seja de cura. Deus Pai, lembre-se de que agora que Deus é três pessoas, olha para Deus Filho e diz, você poderia curá-lo? Cristo faz a cura. Por quê? Porque este é o papel do administrador. A própria palavra administrar significa ministrar ou servir. Assim, o Pai libera a cura para o Filho e o Filho a entrega. Você pode se imaginar tentando receber sua cura e descobrindo de que alguma forma ela parece fora de alcance? Você estica seus braços o mais longe que pode, mas a dádiva parece estar além deles, tão perto e ao mesmo tempo tão longe. O que aconteceu? O que está faltando? É onde a obra do Espírito Santo entra em cena. Ele se apresenta para manifestar a cura que foi fornecida por Deus e entregue por seu Filho. É o Espírito que completa o processo da sua cura. Começou no Pentecostes. O Espírito Santo desceu dos céus para manifestar a palavra da divindade. E onde exatamente está o Espírito hoje? Onde ele reside, o Espírito não está ao lado de Jesus como muitas pessoas bem intencionadas acreditam. Ele não está ao lado do Pai. Ele foi entregue a você e a mim como Consolador, ou aquele que está ao seu lado. O Espírito Santo é seu ajudante. Sim, ele é seu assistente para auxiliá-lo a receber vida, a cura ou a libertação que você precisa tão desesperadamente. Frequentemente alguém pergunta, Beni, para quem devorar? Minha resposta é, por favor, não confunda a questão. Você ora ao Pai.
Bem, então, fala o homem, você não disse para falar com um espírito? Tento, tenho de lhe dizer, há uma enorme diferença entre falar e orar. Nunca orei para o Espírito Santo. Você sabe qual é o significado da palavra oração? Oração significa petição. Em outras palavras, você vem com suas necessidades pedindo uma resposta. Você vem buscando e esperando receber. Você nunca pede ao Espírito, é ele quem ajuda a buscar. Até hoje nunca disse ao Espírito Santo: dê-me algo, mas não posso me lembrar de quantas vezes disse: precioso Espírito Santo, ajude-me a pedir. Está começando a entender que sua resposta está apenas a um sopro de distância? Apenas uma palavra esperando para ser dita. Pode ser um problema físico que o atormenta há anos, ou pode ser um hábito que parece impossível de abandonar. A resposta de que você precisa está bem perto. Não é hora de se virar para o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, você é meu ajudante, preciso de você, você pode me ajudar agora? No segundo em que dizer essas palavras do fundo do coração, o Espírito vai colocar a mão sobre você e algo maravilhoso acontecerá. De repente, vai se encontrar literalmente no Espírito, absorvido em sua presença e em sua pessoa. Quando o pai entregar algo a você, vem do pai. E quando o filho entregar, normalmente falamos que vem por meio de Jesus. Mas quando o Espírito entrega, é dado nele. Dê, porém, só 3 palavras para elas são fortes e poderosas. Quando você lê a palavra de Deus, o padrão é impressionante. Quando vemos como ele fala do Pai, está em termos de o amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. É assim que Deus é apresentado muitas vezes. Porém, como Cristo é retratado, muitas vezes nas Escrituras aprendemos que louvamos por meio do Filho, recebemos por meio do Filho e por aí vai. Porém, quando fala do Espírito Santo, a terminologia muda. A palavra pelo é usada. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Verso 25. Quando Cristo disse à samaritana no poço: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. João 4:23. Aqui a palavra em simplesmente significa um com ele. Em outras palavras, Cristo disse que o Pai procura aqueles que o adoram e só um só com o Espírito. E são um só com o Espírito. Você está caminhando junto com o Espírito? Está vivendo junto com o Espírito? Chegar a esse relacionamento não é difícil. É tão simples quanto pedir ao grande ajudante: ajuda-me. É quando o Espírito de Deus vai tocá-lo e, na verdade, assisti-lo, para lhe preparar para receber o que Deus quer lhe entregar. O mais importante nisso tudo é que você percebe que a Trindade está realmente trabalhando em conjunto para alcançar um objetivo: atender a sua necessidade. Eles são Pai, Filho e Espírito Santo, mas também são apenas um. Eles são uma equipe de pessoas unidas em uma natureza, operando juntos um completo acordo e eterna harmonia. Uau! É revelador. Deus, através desse livro, tá nos revelando, né, quem ele é, quem eles são, quem Deus é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é. Que a gente possa exercitar tudo isso. Muito louco que talvez a gente esteja a um passo só, né? A uma oração apenas. A um reconhecer quem Deus é, quem Jesus é e quem o Espírito Santo é. Que a gente possa colocar em prática, que a gente possa se voltar a Deus, orando a Ele, fazendo as nossas orações, os nossos pedidos,
reconhecendo que o Senhor é o Todo-Poderoso e reconhecendo que Ele, através de Jesus, mandou o Espírito Santo dele para habitar em nós. Então, o poder de Deus habita em nós. É esse poder que nos levanta todos os dias, é esse poder que nos guia durante a nossa caminhada. Então, que a gente possa permanecer, mesmo em meio a dificuldades, que a gente possa permanecer firme, que a gente possa permanecer olhando para Cristo. Amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais revelações como essa, Senhor. Que o Senhor se revele cada dia mais a nós. Nós não estamos satisfeitos com o que nós temos, nós queremos ir mais fundo. Como uma criança que vai a primeira vez na praia e não se contenta em ficar no raso, porque ela vê aquela imensidão de água. Nós queremos ir mais fundo na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor se revele cada dia mais e mais. Nós queremos saber mais da Tua vontade, da vontade do Teu coração. Pai, muito obrigado por esse dia abençoado que o Senhor preparou para nós. Abençoe o nosso dia de trabalho, abençoe a nossa família, a nossa saúde e que possamos estar aqui amanhã novamente clamando pela Tua presença, clamando pela Sua revelação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Uma ótima terça-feira a todos vocês. Que Deus abençoe. Que vocês possam estar na presença do Senhor, com os olhos fixos a Ele, orando, buscando cada dia mais, indo mais fundo na presença. Amém? Espero todos vocês amanhã. E é isso. Um ótimo dia. Tchau, tchau.